Oi pessoal, tudo bom? Então, muita gente aproveitou ou está aproveitando a quarentena para começar a vida fitness. Bora! Bora! Hora do show! Né? Bastante live com exercício, um monte de gente em casa, coisa mais linda. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. O que comer antes de treinar? É algo que a gente escuta há muito tempo em consultório, pelas redes sociais, então fica aqui que esse é o assunto de hoje do Fala aí Nutri. Amiga, eu ouvi falar que água com limão é ótimo pra treino. Capaz, tem que ter gordura pra pré-treino. Café com óleo de coco é a melhor opção. Não, a clássica, na verdade, é frango com batata doce. Eu acho que essa é certeza. Eu sei que proteína é muito bom. Ovo também é bom pra pré-treino. Não, tem que ter carboidrato junto, amiga. Será que tem algum suplemento que dá pra gente consumir? Tem tanto. Eu ouvi falar de cafeína, né, que deixa a gente mais... acelerado, uma gordura também, é mesmo? Ai, meu Deus! É muita informação, gente! Então, o que comer? A resposta é que não existe uma resposta certa. Por quê? Porque depende da sua idade, da sua rotina, do seu estilo de vida, do seu histórico, da estratégia também, né? Nutricional e de esporte e da prática esportiva. Com certeza, por isso que é tão importante o nutricionista na hora de traçar todas essas estratégias e esses objetivos junto com você. Mas a gente aqui pode te dar algumas recomendações. A primeira dica é que a sua alimentação não precisa ser exatamente antes do seu treino, porque a reserva de glicogênio acontece na refeição que você fez lá, pode ser até umas 3 horas antes. E o que é o glicogênio muscular? É a reserva de carboidrato que é feita no seu músculo para ser utilizada no exercício. Então, um exemplo prático para você. Se você for fazer a sua refeição pré-treino no horário de almoço, por exemplo, meio-dia, e o seu treino é às 15 horas, você não precisa fazer um super pré-treino às 2 da tarde. A gente pode utilizar, sim, a refeição do almoço como pré-treino, porque geralmente o almoço é uma refeição super completa, né? De proteína, de gorduras boas, de carboidrato, então a gente pode sim utilizar essa refeição como pré-treino. A segunda dica é a gente pensar em, ao máximo, minimizar os desconfortos gástricos, porque ninguém merece você ir treinar, né? Começar a rotar, ou ficar com um desconforto, ou azia, ou refluxo, enfim, ninguém merece. Então isso está muito relacionado ao que você comeu anteriormente. Então as duas regrinhas básicas são: evitar ao máximo nessa refeição que você fez antes do treino alimentos gordurosos, como frituras e até mesmo a pasta de amendoim, que a gente às vezes acaba consumindo bastante. E evitar também o consumo de fibras nesse período do dia, no teu pré-treino. Não que você não tenha que comer fibra, tem que comer fibra. Por favor. Só não antes do treino, para evitar o desconforto. Então, alimentos à base de cereais e sementes, a gente dá uma evitada nesse momento, tá? Procurar ter uma refeição mais leve. E claro que depende, né? Porque tem pessoas que comem muito antes do treino e treinam super bem. Então é aí que começa nessa questão de a gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer nosso corpo e como ele funciona. A terceira dica, e na verdade é uma dúvida, né? Eu preciso sentir fome para fazer o pré-treino? Se eu já comi, eu preciso comer de novo? Então, isso também depende muito de cada um. A regra, na verdade, no geral, né, é que se você fez a sua refeição há mais de 3, 4 horas, é importante comer alguma coisa se você não está adaptado. Porque tem muita gente que treina bem em jejum também, e também depende muito da refeição que você fez ao longo do dia, né? Então, por isso que é adaptação. O que importa, pessoal, é que ao longo do dia você consuma as quantidades de macro e micronutrientes corretas para você, de acordo com o seu objetivo, tudo isso que a gente já falou no começo do vídeo. Então, se você não tem fome antes, não tem problema, né, Duda? O importante é que ao longo do dia você consuma a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras que você realmente precisa, que você falou lá com o seu nutricionista. E até a questão da proteína. Então não precisa necessariamente, e pós-treino é um assunto para o próximo capítulo, né? Mas até a questão do pós-treino também não tem problema, porque desde que você consuma quantidade de proteínas ao longo do teu dia. Isso mesmo. E isso vai, como a gente falou, vai muito de cada organismo adaptado. Por exemplo, vamos à prática agora, né? Eu treino muito bem em jejum, faço jejum há muito tempo também, assunto polêmico aí, né? Pode ser um próximo vídeo. Eu treino muito bem em jejum, inclusive musculação. Há um tempo atrás eu treinava às 11 da manhã e eu estava em jejum e treinava melhor do que se eu fizesse alguma refeição.
Então, por isso que a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, né, se for treinar em jejum. Então, horas antes disso, a minha alimentação precisa ser rica em gorduras boas, em proteínas, né, uma alimentação equilibrada, para que isso aconteça. Mas também leva um tempo, então não adianta a gente começar a fazer jejum agora e já querer treinar um exercício pesado, né? E já a Cacau é totalmente ao contrário. Eu não consigo treinar em jejum. Se eu tenho uma possibilidade de passar fome, pra mim, já é sinônimo de mau humor. Então, treinar, eu não consigo treinar em jejum. Eu preciso comer pelo menos umas 2 horas antes alguma coisa. O meu organismo já está adaptado a isso. Então, eu preciso comer alguma coisa para ter um bom rendimento. Então, só para vocês terem uma noção, né, de 2 exemplos completamente diferentes, mas que são organismos que já estão adaptados a isso e tá tudo certo também. E lembrando que, na verdade, quando a gente faz bem feito, tem uma orientação, um acompanhamento, tudo dá resultado, né? Então, o treino em jejum, ele é ótimo para emagrecer, sim. Comer carboidrato ou alguma coisa antes do treino também vai dar resultado. Então, depende muito do conjunto, né? Se você tá se alimentando bem, tá se hidratando ou tá fazendo exercício também de acordo com o seu objetivo. É muito importante que desde? Aonde que veio desde aqui, caramba? Muito importante que desde que, tá? E tudo isso é muito importante que desde que, tá? O que é importante, pessoal, é que você consuma a quantidade de Few moments later. O importante também é que para você que tem o objetivo de emagrecer, é interessante a gente ter uma dieta hipocalórica, né? Ter a famosa balancinha, né? A gente tem que gastar mais do que ingerir. Então, essa é também a regra principal. É bem matemática, né? A gente tem que ter o déficit calórico para sim ter o emagrecimento. Quarta dica, batemos novamente na tecla da hidratação. O quanto é importante, o quanto a gente vê no consultório que as pessoas não estão tomando água o suficiente. Então, nesse momento, no teu pré-treino, é um momento muito importante de ingerir água, porque é o momento que vai estar acontecendo todas as reações bioquímicas necessárias para você fazer esse treinamento. Então, é muito importante tomar água, pessoal. E para qualquer objetivo, né? Seja ganho de massa ou emagrecimento. Principalmente agora no inverno, que a tendência é até a gente diminuir o consumo, porque, né, todo mundo fala que a gente sente menos sede, mas é muito importante manter o corpo hidratado. Se você quer saber a quantidade exata de água que você deve consumir, nós falamos no nosso primeiro vídeo, o link vai estar aqui embaixo, e você clica lá e confira. Então vamos a algumas dicas práticas, né, que a gente vê bastante e indica no nosso consultório. Para quem tem muita correria no dia a dia, as barrinhas são muito boas, né, hoje em dia no mercado tem ótimas barrinhas, que são sem açúcar, são livres de conservantes, então são só fruta. Então a fruta é uma ótima indicação de pré-treino, principalmente aquelas frutas que têm mais consistência, como banana, pera, manga, mix de frutas secas também, como uva passa, damasco, são opções bem práticas na correria do dia a dia. Você come ali um pouquinho antes no carro, né? Depois vai para academia. Sucos de frutas também, que são ótimos para digestão, uma digestão mais rápida, água de coco, então são algumas dicas aí. E outras, né, que se você for utilizar as principais refeições como pré-treino, por exemplo, o almoço e o jantar, lembrando que já é uma refeição completa, então você já pode usar o carboidrato daquela refeição para um pré-treino, por exemplo, os tubérculos, né, que são muito bons, batata doce, aipim, a própria batata inglesa, né, um arroz, uma massa integral também é muito legal. E se você for usar essas refeições intermediárias, como a Cacau falou, você pode utilizar essas frutas, né? Ou até é legal associar chás termogênicos também, então utilizar, por exemplo, o chá verde associado a uma fruta, também vai ter essa questão de diminuir retenção de líquido e também um efeito termogênico. Uma opção super prática também para os amantes de café, como eu, é utilizar um cafezinho preto associado a um chocolate 70%, porque a gente vai aproveitar a cafeína, né, que também é um estimulante natural, ajuda na queima de gordura, e o chocolate também que vai nos dar energia, além de ser super gostoso. Vale ressaltar, por último, né, pessoal, que o seu corpo não é o mesmo corpo do coleguinha. Isso então, mesmo. As coisas que funcionam para ele podem não funcionar para você, que nem a gente deu o nosso próprio exemplo antes, né? Então cuidem com as informações que vocês veem por aí, procurem seguir profissionais da saúde mesmo, gente que estuda e fala com um pouquinho mais de propriedade sobre o assunto. Contem com a gente, vamos colocar mais dicas lá no Instagram também, Isso, confiram lá, vai ter dicas de pré-treino e o próximo é pós-treino, então fiquem ligados. Até mais, pessoal! Até mais.